Boa tarde a todos. Estamos dando abertura, né, à nossa 10ª reunião ordinária com cidades. Então hoje nós temos uma pauta com 4 itens. Tá? O primeiro item é a aprovação da ata da 9ª reunião ordinária. Todo mundo recebeu a pauta? Tem alguma dúvida? Podemos colocar em votação? Pode colocar. Ok, então, colocando em votação o item 1, que é a aprovação da ata da 9ª reunião ordinária. Se alguém tiver alguma coisa contrária, se manifeste. Não? Então, aprovado. O item 2 da pauta é a apresentação das contribuições recebidas dos conselheiros do Concidade referente ao questionário de monitoramento do plano diretor. Esse item, eu vou passar a palavra para a Érica, para ela falar. Acho que a gente só recebeu uma contribuição, aí mesmo a gente tendo prorrogado o prazo de 60 dias, como vocês haviam solicitado, só houve uma contribuição. Então eu vou passar a palavra para a Érica poder explicar um pouquinho. Érica, boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, acabei de conferir mais uma vez aqui, e só duas pessoas responderam o questionário, 2 conselheiros, e um deles, que foi o Geraldo, fez algumas sugestões no documento. Como o Google Forms ele não identifica quem fez a alteração, é diferente do Google Docs, eu pedi para o seu Geraldo, ele fez a gentileza de me encaminhar um documento aqui por e-mail com as alterações destacadas em vermelhinho. E aí eu coloquei lá no Google Forms, para que todos pudessem ver, né, entre parênteses, sugestão de conselheiro, né? De maneira geral, ele sugeriu que colocasse como problema relevante de bairro, no texto, há barreiras que dificultam caminhar, acessar os lugares, além de grandes áreas muradas, rodovias, linhas férreas como barreiras físicas, né, também a falta de passarelas. Eu acho que é interessante também colocar essa questão das passarelas, até porque a gente está querendo ver o entendimento do pedestre, né? Então a gente foi favorável a essa sugestão. Ele sugeriu que a gente retirasse a moradia está longe do trabalho nos problemas mais relevantes da cidade. E, segundo o entendimento do conselheiro, não seria um problema gerenciável para a atuação da prefeitura. E aí, seu Geraldo, eu discordo, porque eu acho que a gente tem o poder, como planejadores, de incentivar a moradia mais próxima das áreas de trabalho. Muitas vezes a situação fica de um jeito que a pessoa simplesmente não consegue. Uma zona de atividade econômica, por exemplo, ela não permite a moradia próxima. Então, para a gente ter essa leitura, a pessoa, ao responder isso, a gente consegue ter um olhar dessa natureza. Então, a nossa sugestão é que se mantenha essa opção ao invés de excluí-la. A questão da falta de passarela se repete também na questão dos problemas da cidade, e a gente concorda novamente. Os parques públicos são deficientes ou pouco atrativos, e aí estava na nossa redação entre parênteses, faltam bancos, arborização, equipamento, iluminação, e ele sugeriu 100 sanitários, e a gente achou super pertinente essa questão de banheiros públicos. Realmente é um item interessante a se abordar. Sugeriu a inclusão de faltam câmeras de monitoramento de segurança nas principais ruas e avenidas. Não temos nada contra, mas acho que seria importante uma interface com a Secretaria de Segurança Pública, que ainda não nos respondeu o questionário. Mas eu entendo que no primeiro momento a gente deveria deixar essa sugestão incluída no questionário.
Também sugeriu incluir hospital públicos deficientes, tempo de atendimento, falta de profissionais, infraestruturas, leitos, etc. Também entendemos pertinente. Espaços de cultura em condições prediais precárias, salas, mobiliários sanitários, iluminação também, né? A gente entende pertinente. Então, das sugestões todas trazidas, a gente quer primeiramente agradecer ao seu Geraldo pela dedicação e também dizer que, tirando a questão da moradia, que a gente acha que deve permanecer no questionário, o restante achamos interessante. E aí, presidente, com relação ao questionário, é isso que tínhamos a colocar, né? Teve uma outra conselheira que respondeu o questionário, e aí eu não sei os encaminhamentos aqui que serão dados com relação a esse questionário, eu retorno a palavra para o senhor. Tá. Então, Érica, eu acho o seguinte, né? Agora que nós tivemos as contribuições do Geraldo, obrigado, viu, Geraldo, pelas contribuições aí, foram de muita valia. Eu acho que agora a gente podia consolidar, né, fazer essa consolidação e enviar para todo mundo, e aí a gente aprovar para a gente poder fazer a distribuição, né? Não sei se alguém tem alguma ideia aí diferente disso, para a gente já poder fazer esse questionário, o questionário que nós vamos fazer para a população. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse item? Não? Então, vamos fazer esse encaminhamento, tá, Érica? Então, vamos consolidar e aí a gente faz a distribuição do questionário. O item 3 é a apresentação dos ofícios encaminhados pela Secretaria sobre o monitoramento do plano diretor. Secretário. Vou passar a palavra. Pois não, Fabiane. Eu só queria, na verdade, me disponibilizar, caso a Érica precise de auxílio na hora de fechar o documento, da gente fazendo uma linguagem também, tendo em vista que quem vai ler é a população. Eu me coloco à disposição, tá bom? Ótimo, Fabiane, obrigado. Érica, vamos contar com a ajuda da Fabiane para a gente deixar esse documento aí bem acessível, né, de uma forma que a população entenda, e a Fabiane é craque em fazer isso, então vamos contar com a ajuda dela. Uma ajuda dessa, secretária? Nossa senhora, obrigada, doutora Fabiane. Com certeza vou te procurar. Então, eu vou passar a palavra para a Érica para ela falar um pouquinho sobre as respostas, né, dos ofícios que foram encaminhados às secretarias. Ainda temos algumas secretarias pendentes, hoje, inclusive, eu cobrei todas elas. Mas a Érica vai falar um pouquinho sobre as respostas que nós já recebemos. Então, na última reunião, nós tínhamos recebido respostas da Educação, Secretaria de Infraestrutura, Saúde, Climas e Secretaria de Urbanismo. A gente tinha feito um arrazoado aqui, uma constante na apresentação, que depois foi encaminhada para todos vocês, das respostas de todas elas, né? Não sei se vocês se lembram, porque já faz um tempinho da nossa última reunião, mas são respostas bastante variadas, até porque as secretarias, elas lidam com questões bastante variadas, né? E agora nós recebemos a resposta da INDEC também. E também, novamente, está nesse modelinho, assim, bastante diferenciado. Nós estamos aqui bolando uma forma de tabular todas essas questões para ficar algo mais visualmente semelhante, para que a gente consiga ir trabalhando com os dados constantes dessas respostas. Todas essas respostas estão colocadas em 6, né, que são os nossos protocolos eletrônicos. Resta a gente obter resposta da Secretaria de Assistência Social, Esportes e Lazer, Finanças, Habitação, Sanasa, Cultura, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Transportes e Serviços Públicos. Como o secretário já disse, essas secretarias foram novamente cobradas e a gente continua aqui fazendo a tabulação dos dados e tudo mais. Eu imagino que a equipe técnica aqui tem bastante trabalho já encaminhado, que é essa tabulação dos que já responderam, o alinhamento com tudo que for ser trazido de respostas, além dessa repaginação final aí do questionário que a doutora Fabiane irá nos ajudar.
para que a gente possa depois ir trazendo constantemente para vocês os resultados, tá bom? Obrigado, Érica. Vou abrir a palavra. Alguém gostaria de fazer alguma observação em relação a esse item? Pois não, Geraldo? Na verdade, é só uma sugestão, tá, viu, Érica? Eu nem coloquei lá no formulário, mas é que, sabe quando dá aquele estalo que justamente agora que eu lembrei, que você começou a falar, a senhora começou a falar, assim, dos itens, né, com relação à segurança pública, saúde, educação, cultura. Esse questionário, com certeza, ele vai para a população, né? E pela experiência que eu tenho, tá? Quando eu fiz algumas enquetes lá, quando eu estava lá na CPFL, né, que eu trabalhei lá há bastante tempo. Então, algumas pesquisas, assim, que a gente costumava fazer. Às vezes a gente colocava, assim, um item, por exemplo, rede elétrica, né? Colocava um poste, uma cruzeta, alguma coisa assim que mostrava alguma coisa, né? Por exemplo, vamos falar saúde. Coloca uma seringa ou um enfermeiro, alguma coisa assim que possa chamar a atenção no Google Forms, né? E, bom, estou entrando na parte da avaliação da saúde. Transporte. Bom, coloca um ônibus assim, alguma coisinha. Não sei, não, é floreamento isso, tá? É floreamento, tá? Mas eu acho que a pessoa, assim, o observador, eu estou assim, avaliando um questionário. Estou lendo, daí a pouco eu vejo, puxa vida, tem um negócio aqui que fala cultura, tem umas máscaras aqui de cultura, tipo teatro, tem um negócio aqui de transporte com ônibus, tem alguma coisa desse tipo. É uma sugestão só, tá? E aí se chama a atenção do público, né, para responder, né, ou para se dedicar mesmo, tá? É isso. Tá? É um floreamento, mas talvez seja interessante. Eu acho que a gente consegue sim fazer, tem uma possibilidade de inserir imagens e tal, talvez não dê para pôr tipo pano de fundo, ele tem algumas limitações, mas eu acho uma ideia excelente, algumas coisas visuais, né, uns ícones e alguns desenhos orientativos. Eu gosto da ideia. Vamos ficar tudo craque em Google Forms, aqui vocês vão ver. Verdade. Secretário. Pois não? Dá uma licencinha. Nós temos uma convidada aqui, que é a Camila Haddad, é uma convidada que ela veio através da doutora Fabiane, ela é estagiária lá do... esqueci. Ela é estagiária lá da Puma. Da Procuradoria. Ela pediu para participar. É da área civil, não da área urbanística, mas ela precisava, por conta da faculdade, de assistir uma reunião de algum conselho municipal, tá? É para fins acadêmicos. Boa tarde, Camille, tudo bem? Camille, quer se apresentar, falar alguma coisa? Acho que ela não está ouvindo. Camille, está ouvindo? Não sei. Então, tá bom, caso ela consiga depois falar. Acho que ela está no celular aqui, nem está aparecendo. Ela está no móvel. Ela está no móvel e não está nem aparecendo o desenho do microfone. Acho que ela não está nem Sim, ela conseguindo falar. Mas tudo bem, Camille, bem-vinda. E qualquer coisa que você precisar, estamos à disposição. Em relação ao item 3, né, que foi a apresentação dos ofícios, que a Érica fez essa consideração, alguém teria alguma observação para fazer, além do Geraldo? Não? Boa noite. Eu gostaria de falar o seguinte. A Sanasa... Quem está falando? Oi, Eliana, da Sanasa.
A Sanasa, ela tem um plano diretor de saneamento, que faz parte, inclusive, do município, onde ela tem as metas que ela tem que atender e que perseguir, e ir em busca do recurso e tudo mais. E eu notei naquele slide que foi passado na última reunião, que se falou sobre o plano diretor, que nós vamos atender, a intenção é atender inclusive as áreas rurais. E aí a Sanasa vai ter que pensar como fazer isso, porque a gente tem, por exemplo, coletores tronco e adutoras que ficam longe dessas áreas rurais. Então, nós vamos ter que ter os investimentos voltados para poder levar nessas áreas. Então, vamos ver como vai desenvolver o plano diretor e de que forma que a gente vai estar abrangendo tudo isso, porque vai ter que ter a parte de investimento toda voltada para fazer esse atendimento. Achei bem difícil, mas nós estamos aí para tentar chegar onde precisa para atender o município. Eu acho que vai ser bem interessante e bem importante para o município como um todo. Érica, quer comentar alguma coisa? Essa fala de atender o município, as áreas rurais, foi em qual contexto? Eu não estou me lembrando. Faz parte do slide e é citado, não vou saber falar agora para você exatamente o item, mas se você olhar o que foi colocado, tem um ponto lá que cita exatamente isso, as áreas rurais. Se está lá, é porque foi citado em outras reuniões e talvez no plano diretor passado, né? Que a gente vai ter que fazer a revisão. Eu sei que a gente vai mesmo precisar conversar sobre isso, porque o plano diretor a gente considerava as áreas rurais como rurais e boa parte delas passou a ser expansão urbana. Isso. Então é uma conversa necessária mesmo, Eliana. A gente sempre leva em conta quando tem um pedido de expansão, porque acontece uma diretriz, às vezes, antes de ter a aprovação mesmo da prefeitura, né? Uhum. E aí, assim, é possível, é viável, a gente já faz uma previsão se é viável e o que precisa. E aí, essas coisas vão acontecendo naturalmente. Aí a empresa vai ter que aprovar na prefeitura, aí vai gerar um contrato com o Sanasa, e aí o recurso vai ter que vir de alguma forma, né, para a gente atender. Eu estou até olhando aqui a apresentação da reunião passada para ver se foi talvez nos itens da Secretaria do Clima. Pode ter sido que a Secretaria do Clima já tinha respondido. Acho que é no Seclima mesmo. E deve ter alguma coisa assim. É realmente um alinhamento necessário. Nesse momento, o que a gente está pedindo é que vocês respondam o SEI que está encaminhado, pedindo, são questões do como que está sendo trabalhado o plano diretor pela Sanasa, essa interface do plano diretor do município com o plano diretor da Sanasa, atualmente, né? Para depois a gente ter embasamento para a revisão. Então, nesse primeiro momento, a gente também está toda hora querendo já dar esse passo do como vai ser o próximo, mas o secretário está sempre, gente, vamos manter, vamos focar no diagnóstico do agora. Né? Essa primeira fase aqui, tanto com o conselho quanto com as secretarias, é a gente tentar identificar as questões que foram utilizadas, que precisam, que não foram utilizadas, o que faltou existir no plano Érica, esse atual. ofício veio para a presidência, veio para a diretoria, veio por e-mail ou veio... É uma SEI. É uma SEI? Eu preciso ver com o diretor, porque Eu tenho até o número dela aqui, porque eu mandei ela hoje para o Manuelito, coincidentemente. Tá, se você puder me passar o número, porque aí eu vejo com a diretoria técnica para estar repassando isso para a gente conhecer, para poder montar essa... Estou colocando aqui no chat, tá? Tá ótimo. Eu mandei hoje, inclusive, para o Manuelito, pedindo para ele me ajudar com essa resposta. Tá certo. Acabei de te mandar. Não chegou nem para mim e nem só se chegou para o antigo
titular e não passou. Mas, de repente, ficou na diretoria técnica e acabou não seguindo adiante. Já peguei o número aqui. Tá bom. Secretário, só uma palavrinha rápida sobre isso. Claro, por favor. Se houver a possibilidade, deixa eu só fazer uma coisa. Se houver a possibilidade, quando a Sanasa for conversar, como é área rural, nós temos a coordenadoria na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí, se puder chamar a gente para participar da conversa, até porque a gente tem bastante interlocução lá com o pessoal da Zona Rural de Campinas, né? Quem sabe poder agregar alguma coisa ou levar alguma boa notícia a eles também. Perfeito. Só essa solicitação, se for possível, obviamente. Obrigado. Com certeza, já anotamos aqui. Mais algum comentário? Não? Então, encerramos o item 3. O último item da pauta é a palavra aberta para a presidência e os conselheiros. Eu vou pedir a palavra só para falar um pouquinho sobre a questão da Conferência das Cidades, né? E eu acredito que alguns membros aqui do Concidade também são delegados eleitos para representar, né, a cidade na Conferência Estadual e devem ter recebido um e-mail para uma reunião que vai ter, se eu não me engano, é dia 1/11 em Americana. Eu conversei há pouco com o Policy, na verdade estou conversando com ele já essa semana toda, mas agora há pouco eu conversei com ele novamente, porque eu falei, Policy, para a gente deslocar 60 conselheiros de Campinas para ir até Americana, não faz sentido. Então eu estou pedindo para ele uma data para que essa reunião seja realizada em Campinas. Tá? Então, não precisamos ir para a Americana, essa reunião vai ser realizada em Campinas, ainda na primeira quinzena de novembro. Eu estava tentando ter essa data hoje para passar para vocês, mas não consegui, mas eu acredito que até sexta-feira eu já tenho essa data, e aí eu já passo para vocês. Então, a gente não precisa, eu vou até pedir para ele enviar um e-mail informando isso, para a gente não ter essa preocupação de estar se deslocando até a Americana, pois nós vamos ter uma reunião em Campinas, do mesmo teor, com os mesmos... a reunião, na verdade, é uma preparação para a convenção estadual, vai estar treinando os delegados, explicando as responsabilidades e competências. Então, nós vamos fazer uma reunião em Campinas, no Salão Vermelho, com esse mesmo tema. Então, a gente não precisa se preocupar em estar se deslocando até lá. A esse respeito, eu posso só falar uma coisa? Quem é? A respeito dessas oficinas, Ernestina, sou eu. Pode falar, Ernestina. Eu recebi um e-mail, me convidando para uma oficina em Araçatuba. Não foi em Americana, foi em Araçatuba. Eu também, Ernestina. Eles estão mandando para todos os delegados todas as reuniões que estão tendo. Eu até falei isso para ele. Falei, pô, vocês estão confundindo a gente. Porque mandou Araçatuba, depois você recebeu de Americana também? Não recebi. Depois eu recebi de Americana. Fiquei sabendo pela Tereza que recebeu de Americana. Então, assim, eles fizeram uma confusão. Então, assim, se vocês até puderem repassar essa informação, que a gente não precisa nem ir para Araçatuba, nem ir para Americana. Nós vamos ter uma reunião em Campinas ainda na primeira quinzena de novembro. Tá? Então, esse era um comunicado aí que eu achei importante avisar vocês. E eu vou pedir para eles reforçarem isso no e-mail. Eu estou copiado no e-mail também, eu posso até replicar esse e-mail informando isso assim que eu tiver a data. E, Célia, temos algum comunicado para fazer sobre a próxima reunião, que vai ser, acho que, a última do ano? Nós temos a última do ano, que vai ser dia 4 de dezembro. Nós vamos fazer presencial, vamos fazer online? Na agenda está online, mas aí fica a critério, a decisão aí de vocês, se é interessante fazer presencial, apesar que na última não teve muito sucesso, mas é a critério dos conselheiros, do senhor, decidir
se a gente vai ser online ou presencial. A gente vai resolvendo qual que é a melhor maneira, aceita a sugestão, e quando for mais perto a gente já tem uma posição. Vamos mandar um e-mail, Célia, vamos mandar um e-mail perguntando, aí a gente vê a posição de todo mundo, o que a maioria decidir. Por mim, poderia ser presencial, é a última do ano, acho que é até legal, né, a gente ter esse contato, a gente faz alguma coisa ali de encerramento. Mas, se a maioria preferir por fazer online, também podemos fazer online, não tem problema. Mais algum comunicado? Não? Alguém gostaria de fazer uso da palavra, aproveitar aqui esse espaço? Olha só, o secretário, a Camille gostaria de parabenizar a criação deste formulário, que a escuta da população de forma direta deixar uma sugestão, pois posteriormente esse formulário pode ser aplicado também na faculdade. Ela já está ali na tela também. Antes ela não estava conseguindo falar, ou não tem áudio, né, Camille? Eu acho que é isso. Então, mas ela gostaria de participar e de ser aplicado também na faculdade. Eu acho bastante interessante também. Bem-vinda. Camille, bem-vinda. Obrigado aí pela sua participação. Você conheceu um pouquinho da reunião aqui do Concidade. E qualquer dúvida que você tiver, o que você precisar, nós estamos à sua disposição. Então tá ótimo. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu queria. Depois não, Geraldo e depois a Fabiane. Está no mudo, Geraldo. Secretário, só complementando as informações com que o senhor havia passado aqui para o grupo, é sobre a Conferência das Cidades Paulistas, né? Para informação, eu recebi também aqui pelo WhatsApp, tá? Eu acredito que alguns devem ter recebido, Programa de Informação para Delegados da 6ª Conferência das Cidades Paulistas. Eu recebi, acho que não está dando para ver aqui, mas é uma mensagem de WhatsApp que passaram para nós, né? Para mim aqui, pelo menos eu recebi, né? E informando que no dia 1º de 24 vai ser feito lá em Americana, né? Foi feito através da Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano, que eu acredito que seja de lá de Americana, tá? É mais para informação, complementando a informação do senhor aí. Eu acho que foi a subsecretaria, a secretaria do Polis, que está cuidando disso, dele e do Alexandre. Provavelmente a nossa reunião, estou falando com ele aqui pelo WhatsApp ao mesmo tempo que eu estou fazendo a reunião, provavelmente vai ser no dia 14/11, uma segunda-feira, no Salão Vermelho, mas eu confirmo para vocês. E ele vai mandar um e-mail, então, comunicando para que a gente não precise se deslocar nem para Araçatuba e nem para Americana. Ok. A minha sugestão é a seguinte, não sei se todos os conselheiros receberam isso, né? Talvez aí, não sei se seria, depois que confirmar realmente a data no dia 14, encaminhar um e-mail, né, antes do dia 1º para os demais conselheiros. Vai que de repente tem algum conselheiro aqui que acabe indo lá para a Americana, talvez até de forma desnecessária, né? Célia, vamos já fazer esse e-mail agora, independente de ter a data, informando, provavelmente vai ser dia 14, mas já vamos fazer para que, se alguém tiver, para todos os delegados, eu não sei se você tem o e-mail de todos os delegados, para a gente já fazer esse comunicado para que eles não precisem ir até a Americana, porque realmente pode ser que alguém já esteja se programando tudo, e aí não precisa ir para lá. Para não ter nenhum inconveniente, né? Inclusive a questão da pessoa chegar e falar, puxa, mas eu fui lá, mas eu tinha aqui, não sabia, né? Pode acontecer isso, né? Então eu me preocupo nessa situação, né? A gente ficou muito preocupado com isso mesmo. Fabiane, você tinha levantado a mão, abaixou, não quer mais falar? Não, na verdade, é que essa questão do tempo me preocupa um pouco, porque esse formulário que a gente já está trabalhando em cima já desde o primeiro semestre, e seria interessante nós pensarmos também num cronograma para o próximo ano, né?
com prazos, claro, compatíveis com as atividades de todo mundo, para estar fechando a forma, né, desse formulário e como que ele vai ser disponibilizado para a sociedade civil, porque é um trabalho grande, até de compilação depois de resultados, se a gente considerar que a gente só tem mais 4 anos de vigência do plano diretor, né? E para revê-lo, a gente precisaria desses dados, né, para conseguir mensurar como que a sociedade civil está recebendo, né, as atuais diretrizes urbanísticas do município. Não, perfeito. A ideia é a gente ter já esse formulário e esse cronograma prontos para a próxima reunião. E aí a gente já faz a distribuição e a gente já fecha essas datas para ver como que, para a gente já começar a se programar. Assim, eu acredito que até o meio do ano que vem a gente já tenha essas respostas e isso tudo tabulado, tá? Mas aí é um sentimento meu, a gente não sabe o volume disso, a gente quer que muita gente responda, mas essa seria a minha ideia inicial. Mas eu vou conversar com a Érica para a gente tentar montar esse cronograma, e aí na próxima reunião a gente já fecha com o questionário pronto, né, com o que o Geraldo sugeriu, inclusive, e aí a gente tenta deixar isso fechado, todo mundo aprova e a gente já faz essa distribuição. Tá? Mais algum comentário? Não? Podemos encerrar então a reunião? Podemos. Então, muito obrigado aí pela participação de todos, pela disponibilidade. Nós vamos fazer esse e-mail então avisando sobre a reunião de Americana. Na próxima reunião a gente traz esse formulário, né, o questionário montado e aí uma ideia de um cronograma, e estamos cobrando as demais secretarias também as respostas. Enquanto o questionário vai estar rodando, a gente já vai trabalhando, tabulando a resposta de todas as secretarias. Muito obrigado, bom descanso, boa tarde e até a próxima. Boa noite. Boa noite para todos. Uma boa noite a todos.